Fala, Jonathan, tudo bem? Fala, Caio, tudo e você? Beleza, Dá cara. pra ver Pô, bem aí? Deixa eu ver. Deixa eu cara, ver acho que aqui. tá Deixa eu me arrumar tranquilo. aqui. Aí, Eu agora pus tá uma bom. luz, pus uma luzinha aqui também que tava muito escuro. Então, acho que dá pra tocar, né? Dá, tranquilo. Então, prazer estar com Ó, você aqui. prazerzão, eu vou te apresentar rapidamente, aí você já pode explicar o que que a Fiverr faz, se ela é uma joint venture, como que ela se constitui e tal, Legal. e, e entrar no tema. Você é graduado em Engenharia Aeronáutica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, é mestre em Finanças Quantitativas pela FGV e atualmente prepara-se para defender sua tese de doutorado na Poli, da USP, em Machine Learning, Machine com, Learning, isso. com focos em imagens médicas. Você é autor do livro Econometria com e-views, é isso? Isso. É Guia Essencial de Conceitos e Aplicações. É professor de Machine Learning na Fundação Instituto de Administração, FIA, E a FIA? lecionando, Isso. lecionando nos cursos de MBA e pós-graduação em Data Mining e Big Data. E em outubro de 2014 você fundou uma startup de logística urbana chamada 99 Motos, que em 2016 se fundiu com a Rapido e foi vendida ao iFood em Em setembro de 2018. 2018. Perfeito. E você também é cofundador de duas startups com foco em machine learning, Data Risk, que é a área de risco, e Rad Square, que é a área médica. É isso aí, Perfeito. É resumidamente? isso mesmo. Resumidamente, é isso aí, Caio. Obrigado. Muito bom, cara. Monstrão seu currículo, hein, velho? Pô, admirável. Parabéns. Nada. Então vamos lá, Jonathan, fala pra gente um Vamos. pouco o que a Fiverr faz e um pouco desse tema aí da inteligência artificial, como ela pode beneficiar na área de saúde. Perfeito. O FIVA nasceu de uma cooperação de duas startups que são investidas pelo Hospital Albert Einstein. Então, uma é essa Square, que a gente acabou se especializando em imagens médicas, tá? E a outra é a Rubox, que se especializou em reconhecimento facial. Então, no dia 12 de março, mais ou menos, quando estavam os primeiros casos aqui no Brasil, eu olhei e falei, cara, esse negócio vai vir com força para cá, né? A gente só tem um lag de atraso porque começou-se lá, mas vai chegar aqui de alguma forma. Eu liguei para a turma da Rubox, que é um pessoal que a gente já queria trabalhar há muito tempo, e nós combinamos, vamos montar alguma coisa contra o Covid? E os caras toparam. A gente, aqui na Rádio Square, a gente dominava essa técnica de termografia, que é, a partir de raios infravermelhos, você conseguir medir a temperatura do corpo, e eles, com reconhecimento facial, a gente montou uma solução, que hoje ela está no formato de um totem, em que você passa, só coloca o rosto, em 1,5 segundos a gente diz se você está com febre ou não. Tá? Caraca. Esse produto foi criado dentro do Hospital Albert Einstein, com todo o apoio do hospital. Inclusive tem um estudo científico que embasa a nossa técnica, tá? Porque isso é importante, né? Quando você cuida de vidas humanas, enfim, principalmente dentro de um hospital. Então foi importante esse estudo científico que hoje embasa um pouco do que a gente faz aqui, tá? E é importante porque com a retomada da economia, Caio, a aferição de temperatura, que todo mundo achou que seria uma coisa que veio ali por um curto espaço de tempo, não vai fazer parte essencial dessa retomada, porque a, a febre é um dos principais sintomas do Covid, né? Não sei o E quanto eu fui você. claro. Se Não, tiver você foi bem dúvida, claro. pergunta. Eu achei que isso foi bem claro. Eu estou com uma dúvida que é a seguinte: o metrô estava cogitando usar uma tecnologia, é a de vocês, para detectar. Cara, eu sei que o metrô ele está com o edital aberto, tá? Nós estamos estudando a possibilidade de participar. Então, o ponto é que, assim, o que, que a gente fez muito aqui, Caio, que é importante, que se diferencia muito dessas tecnologias de você capturar temperatura em massa. Por isso que demora 1 segundo, mas é preciso. Eu estou olhando você. A partir do momento que eu junto 30, 40 rostos, começa a ficar muito complicado de você conseguir precisão. Então isso é um problema, entende? Então acaba passando uma outra pessoa. E você já viu que a taxa de transmissibilidade desse vírus é muito alta. Então uma pessoa que pega, ela transmite para outras 6. Né? Então você imagina no carro do metrô lá, no vagão, um cara que tenha passado, vai passar para as outras quantas. Então isso é um problema sério. E hoje a gente
Hoje, muitas fábricas, indústrias, empresas procuram a gente por causa disso, porque um cara que entre na fábrica contaminado, a chance dele contaminar outros é enorme. Então, Ele é essa mais precisão é eficaz que uma um coisa importante, termômetro? Caio. É mais eficaz que um termômetro Que o tradicional? termômetro, hoje nos nossos estudos aqui, hoje o nosso, que a gente chama de padrão, é o termômetro spot que usa no ponto atendimento. Mas, por exemplo, a gente é mais eficaz que aquele termômetro de testa, já viu? Sim. Aquela pistolinha que coloca na sua testa, a gente é mais efetivo. Já teve casos aqui, inclusive, acho que foi no hospital mesmo, o cara veio doar sangue, e aí o termômetro de testa não pegou, os caras estavam com 37 ponto alguma coisa, ok, super baixo. Quando ele passou no totem, identificou febre, aí me avisaram, fui lá, peguei o cara, levei no pronto atendimento, a gente mediu no termômetro spot, ele realmente estava com febre. Então, assim, são coisas assim que vai validando a nossa tecnologia, por isso que tem um estudo em paralelo. Inclusive, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Nacional, né, porque está tratando com pessoas, enfim. Isso gera muita tranquilidade para os nossos clientes e as pessoas que usam a nossa tecnologia. E qual é o custo, mais ou menos? Tem uma ideia? Porque eu acho interessante botar em órgãos públicos, né? Hoje, Caio, a gente tem algumas formas de precificar, tá? Existe um setup que a gente cobra, porque você precisa pôr lá, de fato, um hardware, alguma coisa que vai começar a medir, a mensurar as pessoas, e a gente cobra uma mensalidade que é para manter os custos inerentes, né, de alguma forma, a manutenção do dispositivo. Mas é nada que não seja acessível, tá? E a gente está cada vez mais brigando para baratear isso. Porque você imagina, a gente está falando de 12 de março, Caio. Então, 12 de março, juntou duas startups trancadas no hospital. Dia 2 de Que abril, a loucura. gente tinha a primeira solução. 2 de abril tinha a primeira versão. E hoje nós estamos o quê? Hoje é 2 de 22. junho. Então, assim, esse negócio vai sendo aprimorado. Se você pegar a versão que está hoje, já é muito diferente da primeira versão. Então, reduzir custo é uma das coisas que a gente, sim, gosta, que estamos procurando fazer. Tá? E, assim, a tecnologia é 100% nacional, duas empresas 100% nacional, e as duas empresas dominam 100% da tecnologia que está embarcada hoje. E como é que você vê essa questão da temperatura? Porque, por exemplo, na Câmara, a gente está, às vezes, tendo que ir lá presencialmente, embora a maioria das coisas virtuais, eles fazem a termômetro aquele da pistolinha. Eu deixo medir, tudo bem, faz parte do jogo, mas eu fico pensando, já que tem pessoas que são obrigadas a irem, talvez fosse melhor ter essa tecnologia. E na Mas, verdade, na verdade o que eu pensei assim, isso é para pegar quem já está com sintoma, né? A gente também tem que pegar os assintomáticos. Então, né, o ideal seria que a gente tava, eu estou falando isso porque a gente está com uma pressão grande de estar reabrindo com uma situação totalmente ainda não controlada, né? perfeito. Deixa eu voltar um passo antes. Você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte. É, eu tenho a ideia, eu tenho a impressão que muitos lugares vão medir por medir, Caio. Acho que você concorda comigo, né? Para reabrir eu Concordo, preciso concordo. medir? Para reabrir eu preciso medir? Então vai, mede. Em algum momento, eu acho que vai ter algum Tem razão. movimento, seja Ministério do Trabalho, algum órgão sindical, alguma coisa que vai perguntar assim, você está realmente aferindo a temperatura das pessoas? Com que precisão você faz isso? Porque senão sua aferição não serve de nada. E no fim, o objetivo final não é alcançado. Então, assim, eu entendo que muita gente acha que vai medir por medir, mas o governo precisa ser efetivo para que esse medir de fato seja medir, com precisão, para você não garantir que pessoas febris, ou que é um dos sintomas do Covid, adentrem locais onde você acaba tendo algum tipo de aglomeração. Então, acho que esse é o papel muito importante do governo nesse ponto. Garantir que a aferição seja feita por gente séria. Porque senão você vai ver um monte de tecnologia maluca aí, o cara, não, estou medindo sim. Está passando. Acho que esse ponto que você falou é muito importante. Com certeza, com certeza. E eu acho que tem locais, por exemplo, uma universidade privada, né, que queira retomar a aula presencial, ela tem catraca e tudo. Ela pode adotar essa tecnologia e falar, para entrar você tem que passar Pode, primeiro. pode. E o que a gente recomenda, por exemplo, se a faculdade, muitas vezes a faculdade é um andar de um prédio. O que a gente recomenda? Que a gente converse com a parte de facilities do prédio. Porque não adianta só a faculdade medir. Se a empresa do andar de cima não medir, os caras entrarem no elevador, um tiver cuidado do outro, não vai medir.
Então são É coisas que verdade. precisam ser muito pensadas nessa retomada para garantir que seja efetiva e eficaz. Então daqui a um pouco tem nego medindo de um jeito, nego medindo de outro não mede, não vai... E aí? Tem locais que as pessoas E, vão se encontrar. e escola também é legal, porque criança, e aí, pô, é um segundo, quanto que é o 1,5 tempo de... segundos e que escola é um dos nossos, hoje vou te falar, muita gente procurando, porque você imagina a tranquilidade para o pai saber que hoje ele deixou seu filho na escola, todo mundo que entrou ali naquele fluxo para a escola foi de fato medido de forma eficaz e para quem entrou não está febril. E aquele que está febril, a gente tem um aplicativo que avisa a segurança, ou quem for que tiver que avisar, olha, essa pessoa está febril, essa criança está febril. Porque, Kai, outra coisa que as pessoas não param para pensar é o seguinte, que a nossa solução ela é completa nesse sentido, porque a gente nasceu dentro de um hospital, a gente se preocupa com todos os aspectos. Você está na porta da escola do teu filho, eu não tenho filho, digamos que você tem. Deixou teu filho na porta da escola, tá bom? Pegaram a criança Uhum. X com febre. Qual o protocolo com essa criança? Vai fazer o quê? Barra a entrada, segura no canto, espera o pai vir, vai ter um fluxo diferenciado de passagem para ela, porque ela pode estar com Covid, se ela transmite para o outro. Então, assim, não é só você além da marca, você também precisa do protocolo, que é quando você percebe alguém. A gente avisa quem? A gente circula com essa criança por onde? E isso também vale para o hospital. Então, quando a gente entrega a solução, não é só um hardware. É um hardware, um processo, um protocolo, para que a outra ponta fique muito tranquila em executar. Muito bom. Uma dúvida que estão São perguntando detalhes que as aqui, pessoas não pensam, cara. São detalhes que as pessoas não pensam. E que só vão descobrir a hora que esse negócio começar a dar problema mesmo. sim, com certeza. Você tem que saber lidar com as situações que o hardware e o software vão te dar. Ou seja, detectou, e aí? Como é que você O que a faz? gente faz? Exatamente, vou te contar um dos hospitais que hoje é nosso cliente, o que ele faz? Ele tem um caminho separado. Então, assim, se a pessoa está febril, primeiro ponto, álcool em gel, máscara, enfermeira, caminho separado, pronto atendimento no local separado, termômetro spot, está com temperatura alta, ele tem um trajeto diferente do que quem vai seguir. Isso é uma coisa que precisa ser pensada. Então, por exemplo, um banco. Vamos falar num banco. Um banco foi lá, colocou a tecnologia, barrou na catraca. Você vai fazer o que com esse cara? Verdade. Já tem que dar Tem, ali, já isolar tem essa um protocolo. pessoa. Já tem que ter um protocolo definido. Meu amigo, olha só. Você está com a temperatura alterada, tá? Tranquilo. Primeira coisa é não deixar o cara em pânico. Porque a própria pessoa, dependendo de como ela for abordada, ela pode ficar em pânico, né? Ela não, por exemplo, ela sai de casa e não sabe que está febril. Olha, fique tranquilo, tá? A gente tem aqui um protocolo que vai te acompanhar, vai te seguir, enfim, é assim, assim, assado. Vamos fazer da melhor forma para você. E como é que funciona a parte tecnológica? É uma curiosidade que as pessoas estão perguntando aqui. Como que exatamente essa análise da detecção térmica? Tá, E se tem alguma questão de privacidade, porque você tem detecção de rosto ou não? É mais uma questão da temperatura mesmo. boa pergunta. Primeiro a questão da tecnologia, tá? Como a Rubox ela desenvolveu tecnologia para microexpressões, então ela consegue capturar vários pontos do seu rosto. Aonde a gente percebeu que é mais fiel à sua temperatura corporal, perto das glândulas lacrimais. Então é aqui que a gente mede. Tá? Então, se você for numa máquina nossa hoje e estiver com óculos, você vai ver do lado assim algumas orientações, vai pedir tira o óculos para você ser medido. Aí você tira, a gente faz a medição com a imagem normal, uma imagem RGB, né, que a gente chama, depois vem uma imagem térmica e aí tem tecnologia proprietária das duas empresas que a gente consegue aferir com muita precisão essa temperatura. Tá? Mas foi um Poxa, ponto do corpo excelente. que a gente foi que a gente estudou bastante, então a gente tem um corpo de cientistas, mestres, doutores, e essa também, de novo, outro ponto positivo de você ter nascido dentro do hospital, que você consegue ter contraprova, medir, ver, volta, vai, volta. O que a gente foi nesse pronto atendimento do hospital não está no gibi, mas foi o ponto onde a gente percebeu da literatura e da prática, onde faz mais sentido você medir a temperatura, que é mais fidedigno. Uhum. Isso é muito importante, ou seja,
Vocês viram na prática, tiveram uma Muito, amostragem empírica muito. aí para testar todas as áreas do rosto e ver onde era melhor. E existe um estudo científico em andamento, vai ter um paper publicado que vai embasar isso e que dá tranquilidade. Por exemplo, o que a Carla KNNR está perguntando, né? Dutos É. lacrimais denunciou a febre, o ponto onde um dos pontos onde a gente captura a temperatura. É isso. Ele é um ponto fiel, tá? E o lance da Respondendo a Carla. privacidade, a questão do rosto, de identificar, esse negócio de banco de dados, que é uma preocupação das pessoas também. Isso é uma preocupação bem bacana, que isso é que gera tranquilidade para os nossos clientes. Porque às vezes o cliente compra tecnologia estrangeira e não sabe o que é feito com os dados dele, né? Ainda mais hospital, não sei o que, paciente. A gente tem no time pessoas que são certificadas LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, que foi adiada, mas que a gente já se preocupa aqui. E normalmente a gente segue o protocolo da instituição, tá? Tanto, por exemplo, tem local que o dado é local, o dado não sai para rede nenhuma, não tem como, o dado fica guardado localmente, depois ele é apagado, por exemplo. Tem instituição não, depois guarda no banco de dados privado. Cara, a gente segue o protocolo da instituição. Como eu te disse, eu não sou esse tipo de coisa, eu me adequo a como a instituição trata com o cliente dela, né? Porque o cliente final é dela, não é meu. O que eu garanto a gente tem profissionais LGPD na equipe que são certificados e que garantem as melhores práticas. Olha, isso aqui eu não recomendo que você faça. Isso aqui eu acredito que possa assim, ser feito de tal forma ou daquela outra. Tá? E, poxa, eu tô E eu acho impressionado que com essa isso, Caio, eu timeline acho aí, que, né? eu acho que isso, vou te falar, a gente sofre muito aqui com, até desculpa se eu estiver sendo um pouco rude no termo, Não, não, a gente manda sofre bala. muito aqui com tecnologias que surgem daí do nada. Apareceu, tem uma tecnologia chinesa aqui, negócio custa um terço do seu. Mas vai ver a precisão, cara, o Caio. Para onde esse dado está indo, Caio? Hã? Para É onde esse dado verdade. está indo? Cadê o protocolo? Cadê a precisão? Cadê o estudo científico que baseia a tecnologia desse cara? As pessoas estão muito preocupadas, eu acho que com preço, às vezes, e pouco preocupadas com a consequência, o famoso caro, barato que vai sair muito caro que não fizeram essa conta ainda, sabe? É verdade. Sai muito caro mesmo, porque é o que está acontecendo com os testes. Aí você compra um teste super baratinho que dá um monte de falso negativo, falso positivo, você não tem precisão nenhuma, não serve para nada, é um placebo. Exato. E a empresa vai ter que se preocupar o seguinte, beleza, eu deixei o cara passar, sei lá, tem uma técnica de aferição. Minha técnica de aferição não foi adequada, o cara passou. Aí no escritório ele passou Covid para outras 4, 5 coleguinhas. Quem é responsável? A empresa? Como é que vai ser? Quem vai responder por isso? Você entende? Tem muitas implicações que vão se desenrolar ao longo dos próximos meses e que eu acho que hoje a Fiverr, com toda a tecnologia que a gente desenvolveu, a gente está muito bem posicionado para atender o mercado. E como que é a composição aí do capital da Fiverr? Vocês estão com capital estrangeiro? Hoje vocês estão Não, não, com... não. Fizeram Hoje a gente teve a tem. abertura... Hoje a gente tem um investidor, né? Que é o Hospital Albert Einstein, é o nosso investidor de fato. São 12 startups investidas por ele. Mas e aí você tem os respectivos founders que cuidam das companhias e é uma joint venture que opera esse produto, tá? Cara, capital 100% nacional, uma empresa que foi desenvolvida, essa nova empresa que eu brinco, né, que é o Fiverr, foi desenvolvida a partir do dia 12 de março. Então, no pior momento em que as pessoas estavam dizendo, vamos investir capital de risco indo embora, não, ninguém põe mais dinheiro em startup, muito pelo contrário, esteve aí o nosso investidor que viu que a gente estava brigando contra algo que realmente precisava ser encarado de frente, fez um aporte nas companhias novamente. Então, assim, porque muita gente fala em capital de risco, mas esse capital de risco é risco até um ponto, né? As pessoas, quando começou isso aí, eu lembro muito bem que as pessoas estavam, o capital de risco sumiu, desapareceu. A gente não, a gente teve muito bom apoio. Então hoje é o hospital e os founders no cap table, tá? Não tem ninguém estrangeiro, é tudo tecnologia nacional, tudo a gente fez, tudo dentro de casa. E como é que você vê essa meta de vocês de atender essa demanda de mercado? Porque eu concordo contigo, vai ter agora tanto exigências burocráticas que vão
incluir a aferição de temperatura como um pré-requisito para você reabrir, para você operar na retomada. As empresas privadas que têm compliance, que têm governança e que querem ter um padrão de não contribuir com a propagação do vírus para os seus funcionários e para a sociedade, também vão buscar tecnologias eficazes. Então, já tem até exemplos aí, Nestlé, Ambev, várias empresas que estão no mundo inteiro padronizando e adotando boas práticas de teste e tudo mais. Como é que você vê essa perspectiva de mercado? Porque eu quero, sempre que possível, trazer as inovações também para a área pública, né? Apresentar para o secretário, sei lá. Vou te mostrar de quem está de dentro, então, tá? O que não para de chegar todo dia para a gente são contatos de empresas privadas que acabam frequentando os locais onde eles veem nossa solução e quer saber como funciona. Aí você vê alguns tipos de empresa, Caio. Você tem empresa que está preocupada com estou aferindo em preço, e empresas que falam assim, realmente estou preocupada com o meu colaborador. Então, novamente, aquele ponto onde o público, nesse ponto. Opa, travou, voltou. Onde eu acho que o poder público pode e deve atuar, nesse ponto. Aí eu vou te dar um exemplo que você vai ver se você concorda comigo ou não, se você discorda, queria que você me falasse. Até porque você é do setor público, então acho uma troca muito positiva, até para me validar também uma hipótese que eu tenho. Você vai se lembrar quando era antigamente os relógios de ponto. O que as empresas de ponto fizeram? Foram lá, Ministério do Trabalho, olha, pode auditar meu sistema inteiro. Tá aqui, ó, como ele é feito, como não sei o quê, pá. Então, hoje, quando você vai num processo trabalhista que o cara já tem um relógio de ponto X, ele já é como se fosse homologado. Ele passou por um sistema de auditoria pesado, com técnicos, com não sei o quê. Eu acredito que a aferição de temperatura, em algum momento, vai ter que ser por isso. Ninguém mais quer viver, cara, essa loucura que foi. Quem mais quer ver essa pandemia? Então, assim, a seriedade na aferição vai ter que ser uma coisa muito séria. E eu acho que aí o poder público deve atuar. Deve atuar. Garantir que não seja feito de qualquer forma. Isso, para mim, é o principal papel. Tá? Nessa retomada. E a aferição de temperatura veio para ficar. Veio para ficar. Tá? É verdade. Porque não acha que assim, teremos vacina em 6 meses. Não, não vai ter. Em escala global, que chegue aqui e efetiva para todo mundo, não vai. Vamos ser pé no chão. Então, assim, eu acho muito, muito importante essa questão da seriedade na aferição. Novamente, eu volto. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Concordo 100%. E aí, voltando para o que a gente já falou, as crianças, por exemplo, escolas públicas e privadas, todo mundo quer cuidar das crianças. Aí eu não acho que tem alguém que não queira. Então, tem que ser coisa séria, que você confie. E eu acho que o poder público tem que... É que aí, isso que você está dizendo, do poder público aferir, validar, que nem a Anvisa faz com os testes. Aliás, a Anvisa, a ANS agora, eles estão fazendo o seguinte, se o departamento americano lá validou, a gente valida. Estão transferindo já... O FDA valida, ele já vem automático. Se conseguiu no FDA, então já está validado aqui. Senão a gente pode fazer o nosso processo que vai demorar. Mas isso é mais federal, né? O municipal, ele não tem autonomia para validar, porque não pode ter algo que é validado aqui e não é validado no país pelo órgão central. Esse é um ponto que eu acho que, assim, esse o ponto, novamente, que eu volto a bater. Não adianta você ter um relaxamento de regras, passamos o pico, passamos isso, passamos aquilo, se você não tiver, de fato, efetividade nas medições e nos protocolos que forem definidos pelo governo. Quando você pega aquele programa do Trump, que é a abertura do mercado americano, você já começa a ver a aferição de temperatura em várias coisas acontecendo. Eu acho que não deveria ser diferente, porque é o principal sintoma. E assim, Caio, adiantando aqui para você na sua live, a gente não está só com a aferição de temperatura, a gente já está colocando, como a gente tem uma câmera térmica, a gente tem um dispositivo de tecnologia, a gente já está colocando outras features, tá? Eu já estou começando a pegar padrão respiratório, que é outro sintoma da Covid. Então, assim, caso tenha algum concorrente assistindo, né, alguma coisa, a gente já está começando a pegar também outras features em que a gente entende que serão importantes para os nossos, eu vou te falar clientes, mas para as pessoas das quais a gente queremos cuidar, tá?
Então não vai ser só febre, já é padrão respiratório, já tem outras coisas. A gente já está pensando também, porque a solução como um totem, como companhia, cara, lá para frente, a gente quer também que esses dispositivos sirvam como pontos avançados de telemedicina, que a telemedicina foi liberada no Brasil. Então, de repente, imagina o seu filho entrou na escola, eles poderiam ser um protocolo, lembra que a gente discutiu? Seu filho entrou, beleza, passou a fila lá, ou tem um totem aqui do lado separado, seu filho já podia vir aqui entrar numa consulta com o hospital, já com sintomas medidos, porque eu já peguei febre, padrão respiratório, já, o médico já recebeu, já vai, olha, a tranquilidade como pai, ou a tranquilidade que a escola pode dar para você como pai, cuidando do seu filho. Sensacional. E com a telemedicina você consegue oferecer um bom especialista em qualquer Em local da qualquer lugar do cidade. Brasil. Exatamente. Não, eu posso estar falando, Caio, de uma escola no Amazonas, que de Sim, repente está sendo atendido por um profissional aqui do Einstein, do Brasil inteiro. Então, assim, essa possibilidade, por isso a gente está investindo em soluções que se parecem caras agora, mas que ela vai dar possibilidades que antes pareciam inimagináveis. Tá? Sensacional. Sensacional. Tá, então... A questão é ver a escalabilidade, né? Mas pelo que você está dizendo aí, começado em março, nós estamos em junho, já está no padrão que está. Vocês estão indo bem rápido mesmo. Inclusive, eu queria te perguntar isso. Como é que é? Isso é uma coisa legal para quem é startupeiro ou para quem gosta de startup e de inovação, tecnologia e de empreendedorismo. Como que é esse processo? Claro que você vê, já falei no seu currículo aqui, você já vê, você é um cara que estudou pra caramba, você tem uma formação bem diversificada, engenheiro, engenharia aeronáutica, Poli, GV, São Carlos, enfim, você é um cara que tem uma diversidade assim, mas você tem um foco muito de aplicação prática, de business. É Então, isso, eu gosto. como é que é esse processo para vocês conseguirem achar solução, enxergar uma boa oportunidade de mercado e fazer a coisa sair do papel? Eu acho que a primeira coisa que sim foi ter a sacada. Mas assim, Caio, eu vou te falar uma coisa. Ideia você tem de bacia. Não adianta nada você ter 1 bilhão de ideias e não saber executar. Então a primeira coisa que eu tive foi a sorte de ter os sócios certos. Essa é a primeira coisa. Porque a minha empresa não tinha 100% da tecnologia. Eu precisava de outras pessoas que junto comigo acompanhassem esse sonho e acreditassem nessa ideia. Foi, por exemplo, os fundadores da Rubox. E de repente você fala, beleza, sei as pessoas, e de repente você junta dois times trancados numa sala, times que nunca trabalharam juntos, você precisa que essas pessoas trabalhem juntos de forma efetiva, Caio. Então, assim, tem o desafio, que eu acho que foi o desafio de pessoas, que foi o primeiro desafio, de sócios que nunca trabalharam juntos, estarem dispostos a dividir aquilo que ajudaram a construir por anos, hein? Duas empresas que construíram por anos, entraram numa sala e falaram, vamos fazer? Vamos. No fio do bigode, e depois a gente, juridicamente, já se acertamos, tinha coisa tranquila. Colocar times que nunca trabalharam junto para trabalhar junto e conseguir extrair das pessoas o melhor delas dentro de um hospital no meio de uma pandemia. Lembre-se disso. A Uhum. gente estava no meio de uma pandemia e eu tive que extrair. E a gente teve, eu e meu time, meus sócios, tivemos ainda que extrair o melhor das pessoas. Porque assim, o pai do cara que trabalha com a gente fala assim, porra, mas você vai pro hospital? Você não tá vendo a televisão? Não, pai, eu tenho que trabalhar no negócio que é do, que é do Covid, lutando contra. Então também tem muito propósito, Caio. Muito propósito de querer construir, de querer fazer a diferença. Então acho que são um pouco desses ingredientes que fizeram as coisas funcionarem bem pra gente. Pô, muito legal. Quero anotar aqui algumas mensagens que o pessoal mandou. Muitas pessoas elogiando, falando que legal esse lance da precisão. Todo mundo busca isso mesmo. A desconfiança é grande. A Carla está perguntando quais hospitais já estão usando o Totem. Se você já tem aí alguns locais que estão Tá, usando. temos, por exemplo, tem alguns clientes que, por questão de confidencialidade, eu também não posso falar, mas alguns eu posso, já é público. Então, se você vier no Hospital Albert Einstein, em todas as entradas que você vier, você não entra sem passar por um totem nosso de aferição. Tá? Então, a gente tem também, a gente ganhou um prêmio recente agora de uma empresa grande que eu ainda não posso falar, porque eles ainda vão pautar, vão fazer, mas que a gente vai pegar alguns desses dispositivos e colocar alguns hospitais públicos. Tá? É uma empresa que separou, foi lá, realmente, procurou as empresas sérias,
Colocaram e falou, agora com isso aqui você vai fazer isso, ó, você vai colocar tantos dispositivos nos hospitais que a gente selecionar. E também tem outros hospitais de outras redes que também já estão atuando com a gente. Pô, que legal. E, poxa, você vê uma empresa querendo oferecer para o SUS o negócio. É muito legal isso. Não, sim, cara, eu acho que Isso assim, é. empresas, eu acho que esse é o momento, cara, e se você concordar comigo, de união, né, cara? Da gente se ajudar, bicho. Da gente se ajudar. Tanto que às vezes vem cliente aqui falando, puta, cara, eu não consigo fazer assim, assado. Pô, mas eu preciso, pô, a gente dá um jeito aqui, puxa lá, puxa daqui, mesmo chegando no startup, com pouco dinheiro, a gente faz uma engenharia financeira aqui e atende o cara. Eu acho que é um momento de união, da gente saber para onde a gente quer ir. Novamente, eu só volto a bater na tecla de seriedade. É só isso que eu acho que é muito importante. Dentro do Einstein, com o que a gente poderia conversar para tentar fazer um piloto em alguma UBS em periferia para ter o totem com a telemedicina? Isso tem chance de ser aplicado em breve ou não? Claro, claro, acho que a gente deveria. Aí eu vou fazer o seguinte, para mim não falar nenhum nome em público aqui, de repente eu causar algum tipo de desconforto com algum cliente, pós-live, a gente troca algumas mensagens, seria animal, assim, a gente poder ter um case numa UBS com produto nosso, em que pudesse aqui alertar já uma telemedicina do Einstein, fazer essa ponte, fazer essa máquina girar. Seria incrível. O pessoal do seu time tem meu telefone, eu acho que a gente pode organizar, acho que a gente deveria organizar isso. Tá? Bora, vamos ver isso. Até porque o Einstein já gera hospital e UBS aqui com a prefeitura, como o OS. Então fica bem Perfeito. fácil fazer o... Eu acho que a gente precisa fazer sim, tá, Caio? A gente está super à disposição. Maravilha. Ó, o Tomás aqui, ó, o garoto de 14 anos, eles que acompanha meu trabalho e está vendo a live. Isso que é legal na internet, né, Jonathan? A gente está aqui com... qualquer pessoa pode assistir. E hoje a molecada aí de 14, 12, 10 anos já acompanha, participa, se informa. A gama de pessoas que a gente atinge é muito grande, né, Caio? É qualitativo. Eu vejo o seguinte, hoje a concorrência por audiência é gigantesca, né? Todo mundo fazendo live, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, não sei o quê. O importante é a gente sempre trazer conteúdo de relevância, com credibilidade. E no caso aqui, eu sempre busco falar com alguém que tem conhecimento que não é da minha área, e trazer coisas novas. Então, Perfeito. é uma coisa que eu te perguntar também. Do seu time, todos são da área de engenharia ou tem informações diversas? Os sócios? Nós temos formações diversas. Nós temos médicos no time, nós temos pessoas de assistência hospitalar, nós temos pessoas que são engenheiros de software. O time tem que ser multidisciplinar, né? Como é uma tecnologia que envolve várias áreas, nós precisamos ser multidisciplinares e o time de fato é. Tá? Então é legal, então, mais uma dica aí para o pessoal parte. aí, lance da startup de empreender, ou seja, se juntar com pessoas boas que tenham qualidades que te complementam com a de você. Complementares. Seja, perfeito. Perfeito. Isso é muito, muito importante. Quando você vai empreender, você buscar sócios complementares. O Cláudio está perguntando como que a gente pode alinhar a tecnologia com o transporte público. Aí ele está falando de massa de pessoas, né? Aí já é outra tecnologia, né? Mas assim, essa questão do transporte público é interessante, porque por mais que seja massa de pessoas, você já parou para pensar que essas pessoas se enfileiram para passar em algum lugar? Verdade, catraca. Tem que tomar cuidado com massa, porque o massa as pessoas pensam, mas a partir do momento em que você tem um lugar onde as pessoas precisam se enfileirar para passar, calma, eu já consigo mensurar pessoa a pessoa. Então, se eu tomar um pouco de... E aí eu falo novamente de precisão. Então, é a catraca, seja a catraca do ônibus, a catraca do metrô, a catraca de não sei o quê. O tempo que a gente demora para aferir a temperatura é o tempo que o cara bate o cartãozinho dele lá, ou que o cara tá... Então, são coisas que acontecem em paralelo. Então, uma coisa não descarta a outra. Tá? E a gente garante precisão. Excelente. E menos de 2 segundos. Com certeza É menos que o 1,5 tempo. segundos, exato. É o tempo do cara vir lá e bater o cartãozinho. Pô, muito bom. Isso... E o transporte, aqui é uma coisa legal. A cidade de São Paulo, eu estou estudando bastante a curva e vendo cidades no Brasil como Florianópolis, que cidade 3 meses sem transporte coletivo. Em São Paulo, a gente não tem como. Se você tira o transporte coletivo, é um lockdown, porque né, a periferia... A cidade para. A cidade para. Então, só que o transporte coletivo é o principal foco de contágio. É o lugar que aglomera e que as pessoas encostam no corrimão, encostam em tudo, na catraca. Então, seria fundamental o governo se preparar
para fazer a aferição de temperatura e, claro, ter protocolo viável para Isso, conseguir para a gente conseguir direcionar as pessoas que a gente identifique que estejam com febre, ou que pode só ter algum outro sintoma que identifica a Covid. Ser capaz de pegar aquela pessoa, ter ali um protocolo para que ela seja de fato atendida, de fato suportada, e que as outras pessoas que ao redor estejam não sejam contaminadas. Isso é muito importante, cara. Senão você fica só com uma base de dados, né? X pessoas estão com temperatura acima, mas elas andaram de qualquer forma e... É isso, e quando você pega essas tecnologias, assim, é engraçado, depois eu faço até uma provocação para você, quando você pegar essas tecnologias de visão em massa, assim, que mostra 200 pessoas as temperaturas, você vai ver que 60% a 70% das pessoas estão com a temperatura igual. Porque pega muitas vezes uma média ali, e não a precisão que é o que a gente precisa, né? Então, novamente, aquilo que eu falo, uma pessoa num vagão é capaz de contaminar muita gente, né? A taxa de transmissibilidade desse vírus é muito alta, é diferente de outros. Então, não é assim, deixei escapar um. Não, é assim, você deixou escapar um. Então, esse um ele vai propagar esse negócio aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. No cenário mundial de inovação e inteligência artificial para a saúde, você tem alguma experiência, algum case que te chamou a atenção, assim, além do de vocês, que eu já acho que é um case fantástico, que você fala, putz, isso aí inspirou a gente também, é um case que eu levo em conta, de algo que revolucionou, que foi bom, aqui no Brasil ou no mundo, assim, algo que se destacou? Cara, eu vou te falar, a gente acompanha muito de perto todas essas iniciativas de inteligência artificial, mas assim, de 2 a 3 meses para cá, tudo ficou muito virado para o Covid, né? Muito, muito, muito. E eu vi muitas tecnologias surgindo de triagem, que são tecnologias bacanas, mas onde a pessoa precisa dizer o que ela está sentindo. Essas informações autodeclaradas é muito complicado, porque eu não sou médico. Então, é diferente, por exemplo, do Fever, que captura a informação que deveria ser autodeclarada, você passa o quê? Você passa agora a ter, de fato, aquilo medido. Assim, não teve nenhuma grande tecnologia que a gente viu surgir aqui. Você não... Teve agora, né, essa questão de testes rápidos. Eu acho que nesse caso, sim, muitas startups começaram a se envolver na questão de ajudar a desenvolver testes efetivos. Isso, eu acho que isso sim me chamou a atenção. Foi uma das coisas que me chamaram bastante atenção nesse momento. Mas tirando isso, assim, eu vi muita gente tentando pivotar os seus negócios, né? Pivotar, que a gente chama, você tem uma direção, de repente aquela direção que você está indo é uma direção onde o mercado praticamente secou, não existe, por exemplo, mercado de eventos, de viagem, de turismo, esses mercados secaram. São 2, 3 meses que as pessoas não viajam. Essas startups fizeram o quê? Essas empresas, startups, enfim, acabaram. Então eu vi muita gente tentando o quê? Como é que a gente faz? As academias fecharam, aplicativos, como é que a gente faz? Então, vi muita gente tentando se reinventar. Eu acho que foi isso que eu mais vi de bons empreendedores fazendo. Ou seja, pegar a Que é importante, dificuldade... claro. Pô, não dá para ir na academia, meu irmão? Vamos fazer online. Vamos fazer online aí, ó. Agora a aula é online, bicho. Liga aí o aplicativo. Foi igual as escolas fizeram, né? Não podia ir na aula, você viu um monte de escola, adotou o Zoom, adotou vários outros aplicativos para as crianças não deixar de ter aula, fazer as tarefas. Eu acho que a grande característica aqui que eu vejo não é o quanto que foi impactante, mas o quanto essas empresas, startups conseguiram se reinventar. Isso eu achei muito legal. Isso é incrível mesmo. Curiosamente, eu estou fazendo aula de música por EAD, o professor grava as lições, aí você faz, aí depois eu tenho que gravar e mandar para ele, funciona pra caramba. E antes eu fazia Funciona presencial, super então bem, né? funciona. Funciona porque a aula que ele demorava 1 hora para fazer presencialmente, ele faz em 7 minutos. Só que tem os momentos que você tem que pausar e fazer o exercício. Então ficou muito claro para mim que a transpiração está muito no aluno, no caso de música, por exemplo. Isso que você fala é legal, porque antes, para fazer uma reunião aqui em São Paulo, né, você consegue fazer um número X de reuniões por causa do trânsito, né? E o brasileiro, o latino, ele gosta dessa reunião, ele gosta das pessoas se encontrarem, tomar o café, apertarem as mãos, ele gosta do encontro. Então, teve também uma mudança muito grande de paradigma em relação a como se é possível fazer negócio.
Então, de repente, você tinha uma equipe comercial que era acostumada a ir lá bater na porta do cara e tal, não sei o quê. Como é que você faz agora, nesse momento de pandemia? Foi outra forma de se reinventar. O brasileiro teve que aprender como é que compra, por telefone agora. Então, esse é uma coisa interessante também que eu vi acontecer. Alguma quebra de Muito paradigma, bom, né? muito bom. É isso. Só fazer anotar aqui mais uma estudante aí, Alicia Cardoso, 12 anos, também está acompanhando a gente aqui, e está perguntando justamente o que a gente já comentou, se nas escolas públicas esse monitoramento poderia acontecer. Eu acho que não poderia, deveria, né? Acho que isso é o ponto. É, eu acho que todos os lugares onde pode haver aglomeração, enquanto a gente não estiver tranquilo em relação à vacina, em relação a uma forma efetiva, não é questão do poderia, é deveria. Então, aí acho que cabe muito ao poder público garantir que seja adotada medidas sérias, protocolos sérios, com empresas sérias, para garantir a tranquilidade da população. É impressionante. Você está trazendo essa solução, né, da Fever, que é a questão da aferição da temperatura com precisão por análise de imagem, o scanner no totem, Isso. e o Felipe trouxe para a gente a questão do PCR, da metodologia lá de amostragem em grupos, separar por grupos, aí você dá a escala e barateia o custo. Então as soluções estão surgindo, acho que o poder público tem que realmente se agilizar e, Isso. Agora eu acho que e é uma corrida aplicar. aí do poder público. Exatamente. Porque você vai reabrir o negócio com tanta tecnologia, com tanta gente boa fazendo coisa boa e a gente não vai lá. E outra coisa que eu acho muito importante, Caio, dar uma chance para os empreendedores brasileiros, coisas que são feitas aqui dentro. Eu acho que, puta, tem muita gente boa, muita gente se dedicou, tem muito esforço, muito suor entregue. Vamos dar uma chance dessas soluções nacionais, mostrar seu valor aos empreendedores aqui que estão criando. Nossa tecnologia, cara, é de classe assim, mundial, sabe? Mas aí, muitas vezes, eu vejo o cara preocupado sei lá, uma grande empresa, um chinesa que fez não sei o quê. Cara, eu falo aí, testa aí, E, vamos ver quem. e vocês têm perspectiva de ir para fora com a tecnologia, de prospectar fora? Já temos alguns clientes pedindo a solução em alguns lugares. Já temos alguns clientes pedindo a solução na América Latina, tá? A gente está vendo algumas possibilidades. O ponto é que, assim, é tanto mercado interno para atender que eu tenho que tomar cuidado para também não querer, quando eu digo Fiverr, tá? Não é Jonathan, é empresa Fiverr, de querer, às vezes, nem cuidar aqui do seu entorno e já querer, né, dar passos maiores. A gente sim quer a solução, ela, como eu te falei, ela tem classe mundial, mas a demanda aqui dentro está gigante. Mas sim, já tem clientes em Peru, Chile, procurando a gente já para internacionalizar. Muito bom. Jonathan, eu queria fazer uma pergunta agora de leigo, aproveitando que tem criança, tem adolescentes, crianças jovens também assistindo. Vamos lá. Explica como que é essa aferição por imagem, a tecnologia mesmo. É um raio infravermelho, ele bate e volta, ele recebe o raio, as ondas que saem do corpo. Como é que funciona isso aí? Tá. Como eu te falei, são duas tecnologias juntas, na verdade. Você tem a captura aqui dessa informação na região dos olhos da pessoa. Então você faz a leitura da face, tem pontos onde são identificados, tá? Hoje com a tecnologia da Rubox são muitas faces, eles conseguem capturar microexpressões, tá? A partir disso, a partir do momento que a gente descobriu, lembra que eu te falei através da pesquisa científica que a gente conseguiu identificar o ponto, eu tenho o quê? Eu tenho uma outra tecnologia que chama tecnologia de termografia, que é através de raios infravermelhos eu consigo o quê? Pegar a temperatura em pontos específicos do corpo. Então, quando eu uno essas duas tecnologias, mais tecnologias que a gente desenvolveu aqui, porque muita gente fala assim, peguei uma câmera termográfica, fui lá e medi febre. É o que mais bate aqui, não funciona. Não, porque muitas vezes o dispositivo, o hardware, não foi feito para isso. Então, você precisa de um tratamento de imagem, você precisa a gente tem especialistas aqui em tratamento de imagem, ciência da computação, que pega e faz essas duas coisas conversarem, tá? Porque é muito importante essas duas imagens, elas de fato se conversem para ter uma aferição adequada de temperatura. E como que é essa questão do raio infravermelho? O raio é emitido pelo totem? O raio, assim, são câmeras especializadas, né? O que você tem aqui são dispositivos especializados. Já viu quando você brincava à noite, aqueles caras que vão
para a guerra lá, que você tinha aqueles jogos em que o cara enxergava à noite, assim, é porque você pega o Uhum. calor do corpo. É isso que você identifica. Então, são esses tipos de dispositivos que a gente também usa na nossa tecnologia. Pô, que Tá falando de uma legal. forma super leiga, como você pediu para o seu É, público entender. exatamente. Quando você vai É, brincar à é, noite, que tem aquele cara no jogo lá que só enxerga a temperatura do corpo, então, a gente usa um pouco daquela tecnologia ali embarcada no nosso totem. até eu mostrar aqui, ó, essa é uma imagem do site de vocês. Pronto, olha lá, exatamente. Isso é uma imagem, tá vendo? Ó? A gente pega esse mapa de calor, ó, exatamente isso, perfeito. Aí a Carla até falou, ótima explicação. Porque aí não tem como errar. É aquele, exatamente, ó, você consegue pegar aqui, ó, essa imagem que ele colocou, que o Caio está colocando é perfeito, que é esse mapa de calor aí de temperatura, tá? Aí você Legal. pode ver ali, né, a região vermelha ali onde provavelmente está mais quente e outras regiões menos quentes. Poxa, muito bom. Então, ó, o Instagram vai ele dá um limite para a gente, tem mais uns 6 minutos, 7. Eu ia pedir para você, o público é circulante, né? Tem pessoas que entram e saem. Quem quiser conhecer o trabalho da Fiverr, é Fiverr com dois Vs, né? Então, Isso, Fevver. ponto aí. Eu Ponto consigo escrever aqui aí. nesse comentário? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no comentário. Vamos ver. Consegue. www. Vamos ver. Ó, vou botar aqui para não ter erro. E quem quiser conhecer tudo que a gente está fazendo, o site tem bastante informação. Se não tiver, lá tem um Fale Conosco. Fiquem super à vontade. Ó, eu coloquei aí, tá? Fiquei super à vontade de perguntar. Boa. Como eu disse, é um grupo de empreendedores brasileiros que estão tentando aí fazer a diferença nessa luta contra o Covid, Caio. Muito bom. E olha, para quem não entrou na live no começo, o Jonathan explicou para a gente todo o desafio que é empreender. O currículo dele é super legal, porque ele é um cara que já empreende há um bom tempo, é engenheiro, tem uma formação bem ampla. E você vê que legal, eles criaram a Fiverr, ou seja, a junção das startups e esse time, que hoje é a Fiverr, em março. Nós estamos em junho. E eles já estão entregando uma solução que vem É se isso. aprimorando com o tempo, não para. Não para, e eles sempre com Não, não suporte para, científico, ou seja, não é exatamente. só uma solução comercial, e não é só comercial, né? Ela tem embasamento científico. Exatamente. Embasamento científico, exatamente. Então isso é muito E legal. exatamente Poxa, isso. fico muito animado mesmo, ver uma solução nacional. Porque a gente tem talento no Brasil, é que a gente acaba não valorizando e eles vão para fora, né? A gente tem muitos cientistas brasileiros fazendo pesquisa Tem fora, porque aqui a gente talento, não. Opa, tem acho que muita gente cortou boa aqui, aqui não vou. dentro, cara. O que a gente precisa é apoiar essas pessoas. O apoio muitas vezes, às vezes não é nem, por exemplo, tá bom, é o capital de risco que ajuda, puta, mas por exemplo, o governo dá uma chance, dá um contrato, ou vai lá, mostra que você sabe, que você sabe fazer mesmo, mostra, tenta, sabe? É isso, é deixar o cara ir lá, errar, aprender. Isso é empreender. Senão o cara já seria um gigante. Então, assim, acho que tem aí também um pouco de você apoiar o empreendedor um pouco nisso, sabe? Aproveitando a sua presença aqui mais um pouquinho, esses minutos finais, a inteligência artificial também é usada Eu já acho que hoje para travou. câncer. Tá ouvindo Câncer aí? de mama. Alguém perguntou. Isso, travou aqui, mas já Isso. voltou. Alguém perguntou como é que é o uso de IA para câncer de mama. Essa foi a sua pergunta, né? A gente tem um projeto aqui que é para você capturar no momento em que o exame da mamografia, porque é um exame doloroso para a mulher, né? E se esse exame não for bem feito, o que é que acontece? Você precisa reconvocar a paciente. Porque quando for feito o laudo, você não tem toda a extensão da mama para você laudar. Então, o que acontece? A gente tem um projeto, inclusive, para que você consiga capturar no momento do exame se está sendo feito com a qualidade que deveria, avisar o técnico e avisar quem vai laudar depois e talvez até dar um primeiro laudo para que você não precise reconvocar a paciente e quem for laudar tenha a tranquilidade de ter toda a extensão que ela precisa para muitas vezes não dar um laudo errado ou às vezes dar um laudo ali sem aquela segurança, porque ela precisava ter uma imagem com uma qualidade que muitas vezes não tem. Então, essa é uma pesquisa que a gente está tocando aqui junto. Acabamos parando ela um pouquinho aí, porque entrou essa briga com o Covid, mas já já a gente vai acabar voltando aí. É uma coisa que a gente gosta bastante, essa parte de inteligência artificial na área médica. Aí, basicamente, vocês devem definir
um limite de segurança para imagens de qualidade, aí um algoritmo diz quando está fora desse limite aí, dessa margem. É isso? Opa, Jonathan, acho que cortou aqui. Cortou. Eu não estou conseguindo te ouvir, Caio. Cortou. Cortou. Você repete? Voltou agora ou não? Repito, eu queria entender, só por Voltou. uma curiosidade. Então vocês devem fazer um banco de imagens boas, satisfatórias para o exame, e aí define o limite, as margens para um exame de qualidade. Aí um algoritmo ou um robô analisa e vê quando está fora, e aí avisa, ó, essa imagem aqui tem grande risco de não ser eficiente, está fora do padrão. É com um banco de dados de boas imagens que você alerta quando está fora? Esse é um ponto importante. Sempre que você vai fazer qualquer coisa que envolva aí um aprendizado de máquina, normalmente você precisa de ter algum banco de dados para inicialmente você começar a treinar a máquina, tá? Nesse caso, sim, a gente tem um banco de dados, tem um grande hospital apoiando, tá? Mas, além disso, nesse caso, existem protocolos de órgãos internacionais para que essa imagem tenha uma qualidade aceitável. Então, uma das coisas que a gente vai medir é se esse protocolo também está sendo seguido. Então, além das imagens, a gente tem um órgão que diga que as imagens deveriam ser feitas do jeito XYZ. Então, a gente vai garantir isso também, para que a mulher fique tranquila, que a sua mamografia seja feita da melhor forma possível. A gente sabe que é um exame doloroso. Ser reconvocada para fazer é um negócio complicado. A gente não quer que isso aconteça e que sim, o laudo possa seguir com segurança. E isso é o machine learning que a Carla comentou aqui? O aprendizado de máquina, isso aí que a Carla aqui, ó, Carla KNMR falou, exatamente. Poxa, muito legal, Jonathan. Olha, cara, vou falar para você, é muito legal a gente fazer uma live, ter tanto conhecimento, tanta coisa nova sendo apresentada. Eu sou da área jurídica, eu sou um leigo total. Obrigado, cara. Cara, eu que te agradeço a oportunidade de falar do Fiverr, tá? Ver a seriedade do seu trabalho, o que você precisar, conta com a gente. E eu não esqueci não, me chama depois, vamos fazer na UBS, aquele piloto, eu gostei muito. Com a telemedicina, eu acho que vai ser um passo importante. A gente tem um case, Bora. Acho que um case, quando você tangibiliza, fica mais fácil. Animal. E eu vou ajudar, eu quero ajudar até com recurso, enfim, porque eu acho que um case bem sucedido pode dar o elemento para escalar isso. Exatamente. Aí as pessoas falam, pô, é possível fazer isso? Aí você consegue recurso, outras pessoas dispostas a ajudar. O bem vai chamando o bem, né? Quando você vai fazendo um negócio, parece que o universo conspira a seu favor, a coisa anda, né? Muito bom. Valeu, parabéns. Manda um abração para todo mundo da Fiverr aí. Tá bom? Parabéns. Obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês e todo mundo que assistiu a live. Tchau. Valeu.